Olá! Estamos mais uma vez com uma nova postagem no canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos questionar por que os esquerdistas odeiam Ciro Gomes. Apesar de Bolsonaro estar causando alguns estragos no país, o Brasil real ainda não se deu conta disso. Fora da bolha de esquerda, Bolsonaro só é mais um dos presidentes incompetentes que passaram pelo país, como Sarney, Collor e, por incrível que pareça, Lula. Isso no mundo real. Mesmo que sejam reais os estragos causados por Jair Bolsonaro, somente a bolha de esquerda está nos alertando isso. Só que os integrantes desta mesma bolha têm interesses pessoais em jogo, e sabem muito bem que Lula é o único disposto a distribuir subsídios para que a classe média de esquerda possa se desenvolver e se tornar hegemônica. De início, a esquerda tinha outra opção na corrida presidencial. Essa opção seria a do ex-governador do Ceará Ciro Gomes. Mas infelizmente Ciro, desejando protagonismo, se envolveu em polêmicas e comprou briga com os lulistas. Observando os fatos, Ciro acabou chamando a mídia progressista de panfleto do Lula, o que é uma realidade. Só que os donos desses meios se sentiram ofendidos com isso, mesmo sendo escancarado o fato de que realmente se comportam como panfletos do Lula, agindo de forma bastante subjetiva e empolgada em relação ao líder petista, como se Lula fosse alguém a lhes fazer um favor pessoal. Ciro estava falando a verdade, mas a verdade dói, né? Com a briga, Ciro acabou se recusando a investir na mídia progressista, o que foi entendido como uma declaração de guerra pelos donos da mídia alternativa. Por mais apaixonados por Lula que fossem, com isso sendo mostrado de forma intensa e bastante explícita, os esquerdistas querem posar de objetivos e desinteressados, e fingir que o desejo de ver Lula eleito é o desejo de ver o Brasil melhor. Curiosamente, sendo os esquerdistas membros da mesma classe social que nada fez pela melhoria do país, desde os tempos de império. Ciro acabou se tornando inimigo dos esquerdistas não apenas por se recusar a dar subsídios à mídia progressista. Há um motivo maior. Claro que se Ciro topasse investir no crescimento da mídia progressista, não seria assim tão odiado, por mais polêmicas que fossem as suas declarações. Mas Ciro se tornou uma pedra no sapato de Lula, este sim o único a garantir dinheiro a ser dado à mídia progressista, já que os direitistas não irão sustentar os esquerdistas por razões ideológicas. Ciro é um esquerdista de fato, até mais esquerdista do que Lula, já que seu projeto é mais ousado e não conta com um opositor ideológico como vice. A vice de Ciro é uma esquerdista convicta vinda da Bahia, um dos poucos estados brasileiros onde o trabalhismo ainda respira, mesmo com aparelhos. Importante lembrar que muitos esquerdistas vêm se decepcionando com Lula e sua postura de neoliberal enrustido. O comportamento de Lula após a prisão já começou estranho. Voltou mansinho demais, defendendo personalidades, instituições e ideias conservadoras. A confirmação de Alckmin como vice de Lula foi a gota d'água. Uma verdadeira debandada de esquerdistas começou a abandonar Lula, tratado como traidor. E Ciro, como esquerdista, é obviamente a opção mais segura para os esquerdistas que se decepcionaram com Lula. Portanto, Ciro é o candidato ideal dos esquerdistas que não irão votar em Lula. Isso irrita os lulistas pois, desejosos de ver Lula já vencedor no primeiro turno, enxergam em Ciro alguém que possa atrapalhar o caminho do petista ao Planalto. Lulistas lançam mão de todos os meios, mesmo desonestos, para forçar a eleição de Lula, desejosos que a quantidade dos eleitores que apertarão 13 nas urnas seja cada vez maior, tornando tais subsídios uma certeza a ser recebida. Para os lulistas, o ideal é que houvesse uma frente ampla em torno do petista, que seria o único candidato não somente dos esquerdistas, mas da direita supostamente democrática. Foi com esta mentalidade que Lula mandou fazer aquele evento no Anhangabaú, solenemente fracassado. Lula apela para o sentimentalismo do brasileiro e trata Bolsonaro como se este fosse um novo Garrasta Azul, forjando uma necessidade desesperada de tirar o ex-capitão do poder. Só que a esquerda, pacifista demais, perdeu a oportunidade de arrancar Bolsonaro do Palácio do Planalto. Esquerdistas não fizeram manifestações sérias contra o ex-capitão, fizeram festinhas. Todas as manifestações se limitaram a meros desfiles de carnaval criados apenas para dizer que Bolsonaro tem cara de melão. Bolsonaro até gostou, achou divertido. Na verdade, é tarde para se forjar uma urgência. Deveriam ter pensado nisso em 2018. Mesmo assim, Lula, que finge ser um estrategista,
se esquece que Bolsonaro pode fortalecer estando na oposição. Lula será muito cobrado pelos dois lados, e como são lados opostos, vai preferir o mais forte, que é o da burguesia. Ou seja, Lula vai decepcionar. Seu projeto de suposta revolução social será sabotado. Bolsonaro conta com isso, e vai trabalhar para crescer nos bastidores, renascendo como uma exuberante fênix. Longe dos holofotes, sendo gente como a gente, será mais ouvido e recuperará apoiadores. Ciro, por fora da polarização, segue ainda mais odiado que Bolsonaro. A esquerda sabe que Ciro é o verdadeiro rival de Lula. Os eleitores de Bolsonaro não votarão em Lula, mas os de Ciro poderiam, já que Ciro é também um esquerdista. O ódio dos esquerdistas a Ciro tem muito a ver com isso. Ciro é uma ameaça ao sucesso de Lula, e a mídia progressista entendeu que é melhor bater em Ciro do que em Bolsonaro, já que o cearense pode roubar votos do ex-sindicalista pernambucano. É isso que explica o ódio dos esquerdistas a Ciro. Ciro pode até fazer críticas sensatas a Lula que serão taxadas de ofensivas e agressivas pelos lulistas. É importante para os lulistas dizer que o seu candidato nunca erra. Lulão bombadão é o perfeitão e está sendo divulgado como sendo um superpresidente ultrapoderoso. É tudo mentira, mas é a alma da publicidade. É preciso vender Lula como mais do que perfeito, para que ele ganhe cada vez mais votos e vença logo no primeiro turno. O pecado de Ciro é dizer a verdade. É assumir que Lula erra. De fato, Lula erra bastante. Mas se admitir tais erros, pode perder eleitores e a boquinha presidencial. Os lulistas também estão nessa boquinha. Perder essa chance única de crescer e se tornar protagonista é ruim para os lulistas. Embora não desejam mudar o sistema e melhorar o país, mesmo que finjam esse desejo, esquerdistas têm interesses pessoais sagrados que devem ser conquistados na marra. Afinal, seja Lula, seja Bolsonaro, Ciro ou qualquer outro, o destino do Brasil como uma reles república bananeira sem perspectiva de desenvolvimento está solidificada, e não há quem deseja mudar isso. Querer um Brasil melhor é papo hipócrita de uma classe que nada fez para o Brasil melhorar. No fim, é tudo uma briguinha política de interesses pessoais, a enriquecer financeiramente indivíduos ou grupos de indivíduos. O Brasil só perde com isso. Mas sempre foi assim. Estamos acostumados. Por hoje é só. Até a próxima postagem. Um abraço a todos!